Muito bom dia, meu querido irmão, muito bom dia, minha querida irmã. Hoje, terça-feira, o nosso quadro EBD no rádio, aqui o seu programa EBD no rádio, que vai ao ar nessa oportunidade, somente para te lembrar que domingo temos a Escola Bíblica Dominical, tá? E essa Escola Bíblica Dominical é uma bênção de Deus que espera por você, tá certo? Já estamos caminhando para a lição de número 5, que é a próxima aula do próximo domingo, que tem como tema principal da classe dos adultos. A lição de número 5 tem o tema deixa eu olhar aqui rapidinho o tema da lição para você, meu querido irmão. A dessacralização da vida no ventre materno. Esse é o tema da lição do próximo domingo. E o nosso texto áudio se encontra em Lucas, capítulo 1, versículo 31, que nos diz: E eis que do teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E com essa leitura bíblica, nessa oportunidade, declaro aberto mais uma edição do seu programa EBD no rádio. Vamos de música, Leonardo, e essa primeira canção dentro do nosso programa, nessa manhã de segunda e terça-feira, eu quero oferecer a todos os meus irmãos da Área 1. Área 1 que compreende Templo Central, Madre Rosa, Nova Sião, Peniel, Boas Novas, tá certo? E Sol da Justiça, ali no Alto Assunção. É para todos meus irmãos desta áreas. Vem com a família pra EBD. Muito bem, você ouviu aí essa belíssima canção, Bendito Serei, com Nani Azevedo, tá certo? Cantou aqui dentro do nosso programa, nesta manhã de terça-feira, e essa música especial, oferecimento para meus irmãos da Área 1, né? Sobretudo os nossos professores, os nossos coordenadores na Área 1, temos aqui como coordenadores uma equipe muito grande, tá certo? E temos como secretária a irmã Dinara, é isso, Dinara, a nossa secretária aqui da EBD. Na Peniel nós temos lá o coordenador Telmário e a irmã Maria Helena como nossa secretária, tá certo? Ali na Nova Sião temos o Raimundo como nosso coordenador e secretário da EBD, na Boas Novas, na Avenida Miarim. Na Nova Sião temos a irmã Joselma, tá certo? Como coordenadora e secretária, e também o dirigente lá, meu amigo Pablo, tá bom? E essa canção especial foi para essa turma boa que nos acompanha na nossa programação de segunda-feira. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós tínhamos nosso convidado, até o momento não se encontra aqui no nosso estúdio e o barco não pode parar, tem que continuar. Vamos estar fazendo aqui a apresentação dos nossos conteúdos da classes da Escola Bíblica Dominical. Porque, como sempre, temos na sexta-feira o nosso programa conduzido pelo nosso querido irmão Sebastião, professor Sebastião, juntamente com o professor Jacó, tá certo? Eles mencionam apenas a classe dos adultos, né? Mas a nossa Escola Dominical, ela tem outras classes importantes, tanto quanto a classe de adulto. Como, por exemplo, está na minhas mãos, você está nos acompanhar pelo nosso canal e também no Facebook, a nossa lição de pré-adolescente, que vai de 11 a 12 anos, né? E essa lição está trabalhando nesse trimestre o seguinte tema: recebendo o batismo com o Espírito Santo. E a lição de número 5 para o próximo domingo vai trabalhar o seguinte tema com os nossos adolescentes, né? Com os nossos pré-adolescentes, né? Adolescente é de 12 a 14. Vai trabalhar o mover do Espírito Santo na casa de Cornélio. E o objetivo dessa lição é mostrar a reação de Pedro e a visão que Deus lhe mostrou no lençol com animais impuros, tá certo? Vai ser apontar a receptividade da família de Cornélio ao Evangelho e destacar, sem sombra de dúvida, o derramamento do Espírito Santo sobre os gentios a partir da casa de Cornélio. Portanto, este é o assunto e o objetivo da lição de pré-adolescente. Agora, nas minhas mãos está aqui a classe de adolescente, tá bom? E aqui eu fico com um convite especial, chamo os meus amados papai e mamãe a levar, e não só levar, mas incentivar e ir lá, levar os seus filhos adolescentes à escola dominical. Adolescente que
crianças e adolescente é o alvo número 1 do inimigo, tá certo? Portanto, a palavra do Senhor Jesus tem que alcançar primeiro o coraçãozinho dessa faixa etária, antes que o inimigo alcance, porque eles trabalham incansavelmente na vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Por que isso, irmão Ibomar? Porque é um caráter que está em construção, tá certo? Então, em construção, você que está construindo uma casa, você que molda, você que faz a forma da casa como você quer. Então, da mesma forma, os nossos adolescentes e as nossas crianças. Daí a importância de você, papai, você, mamãe, não negligenciar o ensino bíblico para o seu filho, tá certo? Porque senão o adversário da nossa alma chegará primeiro, e aí os prejuízos serão muitíssimo grandes. Queridos irmãos, na lição de adolescente, que vai dos 13 aos 14 anos, nós temos o título Vamos Conhecer a Carta de Tiago, tá certo? Então, baseada na Carta de Tiago, essa lição de número 5, para o próximo domingo. E o objetivo desta aula, meu amigo Leonardo, é mostrar uma visão panorâmica da Carta de Tiago, é apontar a necessidade de ouvir atentamente as pessoas, também refletir sobre a importância de não desprezar os irmãos em Cristo. Então, esta é a lição de adolescente, tá bom? Então, na mesma agora, a lição de juvenis, que já vai dos 15 ao 17 anos, que nesse trimestre está trabalhando o tema Conhecendo os Fundamentos da Fé Cristã nas Epístolas Gerais. E a lição de número 5 para o próximo domingo, dia 30, vai trabalhar o seguinte tema nessa faixa etária. Por isso que eu estou dizendo a importância da escola dominical, que ela agrega toda a família, tem espaço para toda a família. Vamos estar trabalhando o tema Fé e Obras, tá certo? Na carta de Tiago. Fé e Obras é o tema da lição dos nossos adolescentes para o próximo domingo. E essa lição ela tem como objetivo, meu amigo que está nos ouvindo nessa manhã de terça-feira, fazer a distinção entre a religião pura e a religião vã. Veja só, se tem religião pura, consequentemente, porque tem também a vã. Então, ela vai fazer essa distinção. Vamos também entender que Deus não discrimina as pessoas, e isto é pecado. Essa palavra descriminalização que hoje está na moda, qualquer coisa é preconceito, é discriminação. Então, nós vamos trabalhar discriminação. Então, vamos trabalhar esse tema importante na vida dos nossos jovens. E, por fim, vamos ensinar que quem tem fé realiza boas obras. Então, a classe de juvenis, dos 15 aos 17 anos, né? E está também na minha mão agora a classe dos jovens, que é do 18 ao 24 anos, que esse trimestre está trabalhando Sejam Firmes, Ensino sadio e caráter santo nas cartas pastorais, né? E a lição desse trimestre, desse domingo, é a lição de número 5, vai trabalhar o tema Instruções para os pastores, tá bom? E o objetivo dessa lição, querido irmão, querida irmã, é mostrar o perfil da liderança segundo Paulo, é explicar, né, a instituição do ministério, apesar de que tem outros movimentos religiosos hoje, que diz que não existem pastores, que Deus não deu pastores à igreja, tá certo? E conscientizar das qualificações de um pastor. Então, esse é o tema da nossa classe de jovem. Então, para apresentar para você aqui nesta manhã de terça-feira, 4 temas importantíssimos que vamos estar trabalhando na nossa escola bíblica dominical. Já o Leonardo já está com a música do nosso BG, e essa música especial vamos tocar a partir de agora para os meus irmãos da área 2, né? Da área 2, compreende as seguintes congregações. A sede é na Frei Solano, dirigente lá, meu amigo Reinaldo, nossos coordenadores lá, tá certo? Irmã Célia, nossa secretária da Escola Dominical, um abraço especial à irmã Célia, tá certo? Vemos para a área 2, Vila Coelho Dia,
Coordenador, meu amigo Josanias, tá certo? O dirigente lá é o meu querido amigo pastor Jorge, que sempre confundo George com Jorge, mas é o pastor Jorge, dirigente lá na Vila Coelho Dia, da congregação Manaim. Lá no Bacabal, Ednilson, coordenador lá, tá certo? Os dirigentes, os coordenadores, os secretários e os coordenadores, os professores, nosso muito obrigado por sua audiência. E esta música especial agora é para todos os alunos e professores da área 2. Estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus. De Deus. Muito bem, depois dessa belíssima canção que nós acabamos de ouvir nessa oportunidade, gostaria que o Leonardo botasse a nossa vinheta aí da nossa leitura bíblica, nosso comentário na nossa lição. Vamos fazer rapidinho aqui uma explanação da aula do próximo domingo. Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã. Abra sua lição. Vamos para a nossa leitura em classe. Muito bem, abra a sua lição, vamos para a nossa leitura bíblica em classe, tá certo? Se você estiver com a sua revista aí na mão, lição de número 5, que vamos estar estudando nesse domingo que vem, portanto, dia 30 de julho, que tem como tema a dessacralização da vida no ventre materno. E o nosso texto áureo, ele está, nossa leitura bíblica em classe, vamos resumir para ganhar tempo, está em Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 33, verso 39 ao 45. Para ganhar tempo, vamos ler apenas o texto áureo e a verdade prática. No texto áureo, já lembro dessa oportunidade, mas você talvez não nos acompanhou na leitura do pé do rádio, vamos ler novamente. Lucas, capítulo 1, verso 31, que nos diz: E eis que em teu ventre conceberá e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. A nossa verdade prática nos diz: a concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil intrauterina do presente século. Louvado seja Deus. A nossa lição, como sempre, querido professor, querido aluno, ela consta 3 pontos, algumas vai até 4 pontos, mas a maioria só é 3 pontos. A palavra-chave da nossa lição neste domingo, a palavra-chave é a vida, né? No primeiro ponto, queridos professores e alunos, vamos trabalhar a concepção de Cristo, vamos falar do nascimento de Jesus Cristo, o anúncio do seu nascimento, as bênçãos do nascimento, a miraculosidade da concepção, né, de Jesus Cristo, tá certo? No segundo ponto, vamos trabalhar a cultura da morte, vamos trabalhar o projeto ideológico, tá certo? Vamos trabalhar o direito sobre o corpo, a prática do aborto, tá ok? Isso no segundo ponto. No terceiro e último ponto da nossa lição, vamos trabalhar a sacralidade da vida, né? A vida é inviolável, o começo da vida, a posição cristã sobre a vida. E por fim, a nossa conclusão. Então esse é o trajeto, esse é o caminho que todos os nossos professores que vão trabalhar na classe de adulto vão estar trabalhando com os alunos no próximo domingo. Também nesta lição, querido amigo e irmãos que nos acompanham aqui no nosso momento EBD no rádio, tá certo? Nós vamos tratar de algumas definições. É importante que o professor na sala de aula faça o conceito, ou conceitue a palavra dessacralização e aborto, né, para que o aluno possa entender realmente o que significa essa palavra, tá bom? E nós vamos ver também nessa lição, vamos ver que a prática do aborto é uma prática contra a Bíblia, vamos ver o que ela diz sobre essa prática. Além disso, vamos conceituar também nessa lição, querido professor, algumas concepções errôneas para justificar o aborto. E por fim, a Bíblia vai falar sobre a vida humana. É interessante, professor, que você deixe claro para os seus alunos o que é a dessacralização.
né? O dicionário da língua portuguesa ele vai dizer que a dessacralização é fazer perder o caráter sagrado. Ou seja, é tirar do que é sagrado o seu valor. Ou seja, é tornar aquilo que é divino, aquilo que é inviolável, tornar violável. Então a palavra dessacralização é fazer perder o caráter sagrado ou algo deixar de ser considerado divino, de ser inviolável. Então esta é a conceituação, o dicionário Roses, tá certo? Traz como o conceito dessa palavra dessacralização. No nosso popular é deixar de ser sagrado, é perder a importância do sagrado. E a palavra aborto, com certeza meus irmãos já sabem o que significa, né? A palavra aborto, abortar é matar, no seu sentido mais perfeito, digamos assim, e de ponto de vista médico, é expulsar naturalmente o feto ou retirá-lo por meio de artifício, tá? E o aborto também é chamado de feticídio, que significa crime, no qual através que é provocado o aborto, tá certo? Então estes são os conceitos dessas duas palavras chave da nossa lição dessa manhã, desse domingo, a dessacralização e o aborto. Queridos, nós somos acusados, principalmente os cristãos, de serem contra o aborto, né? Mas não somente nós, os cristãos, que somos contra o aborto. Há outros, a história registra outras civilizações, como os sumérios, como os babilônicos, como os assírios, tá certo? E os israelitas, não é? Que também consideravam o aborto como um crime de maior gravidade, tá certo? Ao contrário do que pensam os pró-aborto, que somente nós, os cristãos, que nos opomos a esta prática pecaminosa. Não, de maneira nenhuma. O aborto já foi declarado errado por muitas sociedades não cristãs. E eu poderia citar nesta manhã, como por exemplo, o Código de Hammurabi, não é? No século XVIII a.C., que aplicava castigo severo para quem induzisse ao aborto. E o Código de Hammurabi, eu acho que o país, hoje, nosso país precisa de algumas instruções desse Código de Hammurabi, tá certo? E que algumas leis foram pautadas nesse código, tá certo? No Código Romano e no Código de Hammurabi. Algumas leis que nós vigentes hoje no Brasil. Algumas, não todas, né? Então, o Código de Hammurabi, que é um código das civilizações, tá certo? Antigas, muito antes do século XVIII a.C., ele já aplicava esse castigo severo a quem induzisse o aborto. Veja só, não é quem praticasse o aborto, mas a quem induzisse, tá? Não só a quem praticava, mas quem induzisse o aborto, tá? Também o rei da Pérsia, no século XII a.C., também punia as mulheres que induzissem ao aborto. E o grande médico Hipócrates, né, que você conhece muito bem, o médico grego do século IV a.C., ele se opunha ferozmente contra o aborto, tá certo? E esse era um juramento que era praticado pelos médicos no dia da sua formatura. Ele dizia: não darei a nenhuma mulher o peságio para provocar aborto. Então esse é um juramento, não sei se no Código Brasileiro, se o juramento brasileiro médico de hoje contém ainda esse juramento, tá certo? E por fim, citando aqui, trazer Lúcio Seneca, do século II d.C., que ele elogiou a sua mãe por não ter lhe matado com esta prática, tá certo? E por fim, o Código Criminal do Império do Brasil, ele vai dizer que o aborto é um infanticídio e era punido com prisão e trabalho forçado. A pena de quem apenas era de 1 a 3 anos de prisão e trabalho forçado, tá certo? Então essas são algumas civilizações que eram e que são contra a prática do aborto, tá certo? E também podemos registrar ainda aqui o Código de Napoleão, que considerava o aborto como um crime
hediondo. Então, não só nós, os cristãos, mas outras civilizações, como aqui citamos para você, é contra esta prática pecaminosa do aborto. Mas, irmão Ribamar, o que a Bíblia diz sobre o aborto, né? O que a Bíblia fala sobre isso? Alguns podem pensar que a Bíblia se cala sobre essa questão. A Bíblia não se cala sobre a questão do aborto. Para a Bíblia, na visão bíblica, na visão cosmocristã, a vida humana ela é sagrada, por se tratar de um ato criativo de Deus. E se Deus foi quem criou a vida, somente Deus tem o poder de tirar a vida. Nenhum outro ser humano tem o poder de tirar a vida. Porque no ponto de vista da fé cristã, a vida ela é um dom de Deus, ela é um presente de Deus, tá certo? E o princípio da sacralidade assegura a dignidade da pessoa humana e a inviolabilidade do direito à vida, tá certo? A militância ideológica que nós temos hoje na nossa sociedade não reconhece que a sacralidade da vida está atrelada à santidade, tá certo? E com esta falaciosa distinção, eles condenam o homicídio de criança já nascida, mas defende o assassinato dessas crianças no ventre da mãe. Você já viu campanhas, né, de uma emissora para ajudar as crianças com deficiência e tal e tal? Quer dizer, eles condenam a um feto, a matar um feto. No entanto, é contraditório o pensamento que tem na nossa sociedade, sobretudo na cultura do Ocidente hoje, sobre essa questão. Então, o aborto, no ponto de vista cristão, é um assassinato, é um infanticídio, é uma guerra contra uma criança indefesa, que não tem como se defender. E no Antigo Testamento, a lei mosaica, meu irmão, a lei de Moisés era mais dura para quem provocasse o aborto ou interrupção da gravidez de uma mulher, tá certo? E era um ato criminoso. No Decálogo, o sexto mandamento proíbe o homem de matar, o que significa literalmente não assassinar. Tá? Alguns intérpretes do Decálogo, eles concordam que o aborto já está incluso nesse mandamento. Então, quem mata um embrião ou um feto atenta contra a dignidade humana e a sacralidade da vida no ventre materno. O aborto, sem sombra de dúvida, meu querido irmão, é um assassinato porque ele termina uma vida humana. Portanto, nesse mandamento encontramos uma clara reprovação deste ato. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Irmão Ribamar, e o Antigo e Novo Testamento? Nós já lemos aqui a lei de Moisés, Êxodo 21, versículo 22 e 23, que proíbe claramente sobre isso. No Novo Testamento, Jesus não deixou barato. Jesus ratificou isso, sabe quando? No sexto mandamento, quando ele diz, não matarás, em Mateus 5, 21, 19, capítulo 5, 21 e 19 ao 18. E o apóstolo também, em Romanos 13, capítulo 9, 13, verso 9, Tiago 2, 1, tá certo? É uma das afeições próprias da natureza humana, é que a mãe ame o filho desde seu ventre materno. No entanto, Paulo diz que uma das características do ser humano entregue ao pecado é que ele pode se tornar uma pessoa sem afeição natural. Uma pessoa sem o amor de Deus, ele pode se tornar essa pessoa sem afeição natural, que é natural da mãe ter por um filho, né? Uma referência implícita aos desamor que sente, por exemplo, uma mãe que estando grávida e assassina o próprio filho. O mesmo apóstolo diz que as tais coisas cometem que quem cometem isso, tá certo, são dignos de morte. Porque, queridos irmãos, qual é a razão hoje no nosso Brasil? Eles não mostram, os pró-aborto não mostram isso. Mas qual é realmente a causa do aborto? Pelo qual uma mãe leva a matar um filho? É um filho indesejado? É um filho, vítima de estupro? Se você as pesquisas, infelizmente, há uma enganação na sociedade que eles não mostram realmente o que está por trás de tudo isso. Porque hoje os casos por estupros são poucos, se for colocar numa projeção maior. Porque na realidade que está por trás disso, da sociedade brasileira,
no meu entendimento, e se for fazer uma pesquisa séria, vai descobrir isso, o aborto hoje é para encobertar, muitas das vezes, uma vida promíscua, tanto de homem quanto de mulher, não só de mulher, mas também de homem, porque o aborto também, o homem também é responsável, um pai que bota um filho no mundo e que não assume as consequências. Tá certo? Então hoje o aborto são defendidos para defender uma vida promíscua, uma vida das pessoas longe de Deus, querem praticar atos sexuais fora do casamento, sem nenhum compromisso, sem nenhum código de ética, nenhum código moral, e o resultado é a gravidez. E aí qual é a solução? Matar a criança. Pobreza? Não, pobreza não é razão para se matar uma criança no ventre. Né? Mas se você olhar também que está por trás de tudo isso, aborto são as grandes corporações, né? A questão do controle da natalidade, para que o mundo, né, as pessoas não se envolvam, as famílias não cresçam e que as pessoas sobrem dinheiro para gastar com entretenimento. Essa é a visão, esta é a causa real que está escondida atrás das causas pró-aborto. Porque quantas pessoas pobres, né? Hoje em dia as famílias estão reduzidas, mas antigamente as famílias geralmente eram compostas por 12. Ultimamente vendo o relato de um pastor nosso que da igreja, da sua esposa, a sua esposa vem de uma família que tem 22 irmãos. E nunca morreram de fome. Então essa desculpa de pobreza, desculpa para que a família pobre não tenha condição de criar os filhos, por isso tem que abortar, mentira de Satanás. É um plano muito maior que está por trás de tudo isso aí, que eu já falei agora, de grandes corporações internacionais, tá certo? Que investem nesses movimentos pró-aborto, para que com isso tenha uma sociedade, uma sociedade onde ela possa não ter tantos problemas e possa viver livre, gastar, não preocupar com filhos. Se for ter uma ideia hoje, aqueles que defendem não querem ter filhos, cresce altíssimo o número de pessoas hoje não querendo ter filhos. E aí os filhos hoje são substituídos, sabe por quem? Por animais de estimação. Agora você vê muito bem, não tenho nada contra quem quer criar um animal de estimação, não. Minha ideia aqui não é essa, mas a ideia aqui é que os casais estão substituindo os filhos por animais de estimação, não é? E se for ver, botar na balança hoje, cresce assustadoramente as clínicas, os pets para tratar, são milhões gastos hoje, e no entanto não querem ter trabalho com a família, com criança. Tudo isto é um plano macabro de Satanás, invertindo contra a família, invertindo contra o sagrado, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Queridos irmãos, agora vamos ver um pouco aqui do aborto. Já vimos o aborto em algumas culturas, tá certo? No Código de Hammurabi, vimos o aborto no Novo Testamento, tanto no Novo quanto no Velho, é crime quem pratica tal ação. E o aborto na história da igreja, por que a igreja se opõe contra esta prática, né? A igreja que mantém o princípio teológico da autoridade bíblica, se bem alto lá, se bem que tem algumas instituições religiosas, como os luteranos, aqui no Brasil, os luteranos que são pró-aborto, são a favor do aborto. Ultimamente também também um grande bispo de uma igreja famosa, né? Uma igreja famosa chamada Igreja Universal, o seu fundador também advogando a favor do aborto. Então há um grupo pequeno desses teólogos liberais que são favoráveis ao aborto. Mas a Bíblia não dá margem, não dá nenhuma vazão para isto. Tá certo? Para essa prática horrível. E a igreja ortodoxa, a igreja que é fiel à palavra, nos seus princípios teológicos, da autoridade da Bíblia, jamais defende uma ideia macabra dessa. Porque, irmão, o aborto nada mais é do que um assassinato cruel contra alguém, uma pessoa indefesa que não pode se defender. Né? Então o aborto é um massacre dos poderosos
contra os indefesos. E eu já disse aqui, quais as causas que os pró-abortistas alegam? É uma questão de saúde pública. Pelo contrário, os danos emocionais e psicológicos numa mulher que comete aborto são irrecuperáveis. São irrecuperáveis. Então não se trata de questão de saúde pública. Se trata mesmo de uma questão de uma ideologia macabra que está por trás de tudo isso para atentar contra os planos e os projetos de Deus. E a igreja não se pode calar, porque a igreja defende a dignidade humana, a sacralidade e a inviolabilidade da vida desde a sua concepção. E os ensinos dos 10 apóstolos do século I, chamado Didaquê, condenam o aborto. Não matarás o embrião por aborto e não farás perecer o recém-nascido. Tá certo? O apologista Tertuliano, que viveu no século, nos anos 1150 ao ano 220, ele ensinou que a morte de um embrião tem a mesma gravidade de um assassinato de uma pessoa nascida e que consideravam pecado grave interromper a gestação e o desenvolvimento da vida. Eu duvido você pegue uma mãe que quer matar o ventre matar o embrião no seu ventre, depois da criança nascida, pegue uma mãe dessa e dê um porrete para ela, agora tá aqui, mate seu filho. Geralmente ela não vai ter coragem de fazer isso, porque é um assassinato. Sem sombra de dúvida, é um assassinato, tá? E alguns apologistas, tá? Da igreja, os pais da igreja foram contra, com certeza, contra essa prática, né? Como eu citei Tertuliano, que ensinou que a morte de um embrião é a mesma gravidade de matar uma pessoa já nascida e que considerava pecado gravíssimo, tá certo? Interromper a vida. O apologista Agostinho de Hipona, teólogos, né? E o teólogo Jerônimo também condenavam isso. Tomás de Aquino também considerava gravíssimo interromper uma vida. Jerônimo, o autor da Vulgata Latina, considerou as mulheres que escondiam a infidelidade conjugal e com isso praticavam o aborto como culpada do tríplice assassinato ou do tríplice crime. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, mais uma questão também que envolve o aborto, questão de infidelidade, questão de traição e tal, e por aí vai. Então você vê que não cai por terra todas as alegações dos pró-abortistas, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então essa lição, querido, vai trabalhar esse assunto importantíssimo, e aqui apenas meia hora de programa não dá para falar da sua importância que tem. Mas ainda queremos trazer nesta manhã para você algumas considerações sobre as concepções errôneas para justificar o aborto. Já falamos de algumas, mas queremos trazer algumas ainda mais para você, porque a fecundação do embrião o feto, são os nomes de 3 etapas da gestação. Quantos cientistas, muitos concordam que a vida tem início da fecundação, quando o espermatozoide masculino e o óvulo feminino se fecundam, gerando uma nova célula chamada zigoto, né? De fato, o homem, desde a fecundação, já está a diferença, eu sempre costumo dizer aqui, que a diferença do embrião para a minha vida e para a sua vida só é a alimentação. Só. Porque o embrião, ele já tem, nas suas primeiras semanas, ele já está uma vida, ele já tem a impressão digital, ele já tem do seu coração, já tem a sua formação completa. A diferença do feto, do embrião para a minha vida e para a sua vida é que ele se alimenta pelo cordão umbilical e eu como arroz, feijão e carne. A diferença, meu querido irmão e minha querida irmã, só é essa. Louvado seja Deus. Mas fique aqui o nosso convite para que você vá à escola bíblica dominical nessa manhã de domingo e aprenda mais sobre este assunto maravilhoso que é a questão do aborto. Esse assunto no Ocidente, nos últimos tempos, tem ganhado projeção de uma maneira estrondosa. E a igreja, eu, você, não podemos ficar calado mediante esta atrocidade. Aqui tem algumas alegações sobre a questão do feto, que o tempo não nos dá para comentar, tá certo? Vamos só fazer as citações para que você possa entender a alegação de que
de que alguns pró-abortistas pegam para dizer: o feto não é plenamente uma vida humana, né? Lembrando que no Brasil o aborto ainda era lei, né? Não sei se vão mexer, estão lutando para mexer nessa lei. Inclusive há uma DPF no Supremo Tribunal Federal impetrada por partido de esquerda. É por isso, irmão, na minha mente, na minha cabeça, não dá para entender como é que um cristão que vive a fé bíblica, que diz ser cristão, ser de esquerda, Leonardo. Não dá para entender. Duas uma: ou esse cristão nunca se converteu, não sabe o que é Bíblia, ou ele não sabe o que é esquerda. No mínimo não tem um conhecimento raso de esquerda, do que sejam os projetos maléficos desse projeto chamado esquerda. Tá certo? Eles são alguns cristãos: eu sou de esquerda. Tu é um doido, rapaz, sai desse negócio, que tu é um doido, não sabe o que tá nem dizendo. Porque realmente, Leonardo, ser um jovem de esquerda, ser revolucionário e tal, é até que é entendido. Aquele jovem que está lá, que está feito lá, vai celebrar pela faculdade, pelos professores, que a faculdade, o centro acadêmico todo está contaminado com essa ideologia de esquerda, até que é entendido. Mas uma pessoa que já saiu dessa faixa etária e se declarar e ser cristão e dizer que ser de esquerda, porque a ideologia da esquerda é bonita. Mas é linda. É um país, é uma nação justa, uma sociedade justa, uma sociedade igualitária. Querido, isso aí não existe. Nem no céu não vai ter esta igualdade que aqui na terra querem implantar. Nem no céu não vai ter, porque no céu diz que as coroas, os galardões que nós receberemos serão diferentes um do outro. A minha coroa vai ser diferente da coroa do Leonardo, a coroa do Leonardo vai ser diferente da minha. Nem no céu terá essa igualdade que eles querem, que eles aqui querem implantar na terra. Então essa é a ideologia da esquerda. Então na minha mente, me desculpa aqui, está dentro do assunto da lição, vai frisar, um cristão de esquerda não dá, porque essa é pauta da esquerda: matar a vida de inocente. Então eles alegam que o feto não é plenamente uma vida humana, que o feto não tem alma, que a mulher, olha que coisa do cão, que a mulher tem o direito sobre o seu próprio corpo, né? Quem já não ouviu? Quem já ouviu isso? Meu corpo, minhas regras. Conversa, rapaz, balela. A tua vida pertence a Deus, o teu corpo pertence a Deus, tá certo? O aborto é justificável em algumas situações, como já disse aqui, a questão de uma vida que o aborto no Brasil permite, quando a mãe está em risco de vida, quando tem perigo de morte para ambos, tanto o feto quanto a mãe, e nesse caso terá que a família tomar uma decisão. Então é claro que se opta pela vida da mãe, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos irmãos, fique aqui nesta manhã. Leonardo, o tempo já não dá, o assunto é gostoso, é maravilhoso de trabalhar, já não resta mais oportunidade, o tempo já foi-se embora, mas fica aqui o convite para meu amigo estar na Escola Bíblica Dominical no próximo domingo, estudando sobre este assunto, sobre o aborto, sobre a dessacralização do aborto. Que legal! Que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. EBD, crescendo na presença de Deus. Muito bem, retornando aqui, só fazer a oração final, tá certo? E te fazer um convite especial. Ô meu irmão, ô minha irmã, você precisa conhecer mais sobre Deus. Você precisa conhecer mais sobre a palavra de Deus. Não dá para você ser cristão, eu gosto de brincar na igreja, cristão piolho. Como assim, cristão piolho? Que vai pela cabeça dos outros, que pensa como os outros pensam, que não tem um pensamento próprio, que engole qualquer coisa que lhe é jogada de goela abaixo. E esse conhecimento só vem, e essa libertação, a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará, só vem através do conhecimento da palavra. E na Escola Bíblica Dominical nós estudamos a palavra de maneira organizada e sistemática. É a Bíblia que nós estudamos. A lição só é um livro para nos guiar, é um roteiro, mas o conteúdo estudado é a palavra, a Bíblia Sagrada. O Senhor diz assim na sua palavra, que sigamos, diz Oséia, sigamos e prossigamos em conhecer a Deus.
Tá certo? Então, no século que nós vivemos hoje, na cultura que nós vivemos hoje, nós como cristãos precisamos conhecer a Deus e conhecer a sua palavra. E na escola dominical é a ferramenta poderosíssima para você ter esse conhecimento. Quero orar por você nesta manhã e pedindo a Deus que na escola dominical desse domingo você vá e seja abençoado com essas instruções. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por estar aqui nesse veículo de comunicação, falando sobre a tua palavra, Senhor. Obrigado aos nossos ouvintes que nos acompanharam nesta manhã. E que o Senhor possa trazer entendimento à tua igreja e ao teu povo, Senhor, para que possamos nos portar contra tudo aquilo que visa a tua santidade. Nos dê força, nos dê coragem para não sermos enganados por esses argumentos nefastos que querem destruir sobretudo a vida e destruir a família. Pai, em nome de Jesus te rogamos tudo isso, desde agora e para sempre. Amém. Estudar a Bíblia na escola